estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Olá, boa noite, graça e paz. E eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e te fortalecendo neste resto de noite. Eu quero convidar você para nessas 12 semanas que se seguem, a partir desta quarta-feira, falarmos um pouco de fruto do Espírito como caráter cristão. É um convite a você para nessas 12 semanas a gente tratar deste assunto. Para hoje, nós vamos falar sobre liberdade cristã. Para isso eu queria orar com você. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Paizinho, eu quero te agradecer esse dia maravilhoso. Quero te agradecer porque o Senhor tem colocado nas nossas vidas momentos de alegria. O Senhor tem colocado nas nossas vidas esperança. Então vem sobre nós. Nos trata, nos capacita, porque somos seu povo, povo escolhido, nação eleita. Somos pessoas e povo que tem alegria vindo do Senhor. Então vem sobre as nossas vidas. Nos trata e nos dá um estudo maravilhoso. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos falar sobre liberdade cristã? Para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Se você tiver acesso à Bíblia, o seu celular, o tablet, o computador ou ela física, fica à vontade. Caso contrário, só acompanhe a leitura. Diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não os torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que sois justificados pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeceis à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Amém. Quando nós falamos, então, de caráter liberdade, por vezes, quando se dá a ideia do caráter cristão, o que vem às vezes à nossa mente, e somos tentados a imaginar isso, é restrição. Não pode isso, não pode aquilo, não pode esse também. É isso que vem à nossa mente. O que se não pode fazer. Mas quando pensamos no caráter cristão, deveríamos nos arremeter para a liberdade. A liberdade com a qual Cristo nos libertou. A qual a liberdade Ele nos dá. Ou seja, a nossa liberdade cristã. Para entendermos a ligação, então, entre liberdade e caráter cristão, vamos recorrer, então, à Bíblia. O texto que nós lemos, Paulo fala da liberdade que há em Cristo. Assim, o texto nos chama claramente para viver a liberdade. Temos no texto ali, Paulo falando da circuncisão, da incircuncisão, pela questão da imposição da lei. Você é salvo se for circuncidado. Você não pertence à comunidade se não for circuncidado. Paulo está falando que muito mais que circuncisão
ou a incircuncisão, é a fé que opera. É essa fé que liberta, que nos deixa livre, que nos dá liberdade cristã, que está vinculado ao nosso caráter. Vamos lembrar alguma coisa. A gente falou há algum tempo atrás sobre pecado. Vamos lá. Recobrando basicamente, o pecado nos aprisiona e Cristo nos liberta. Vamos pensar assim. O que já sabemos, né? Vamos recordar o que já sabemos sobre o pecado. Ele domina os nossos corações e nos torna escravos, servos. Quando mais pecado tem o controle em nossas vidas, nos faz querer termos uma independência de Deus. E quando temos uma independência de Deus, ficamos numa completa dependência do pecado. Ficamos servos do pecado. O processo de libertação do pecado é chamado, biblicamente, de santificação. E ele age basicamente de duas formas. Seria a santificação definitiva, que é o rompimento decisivo para com o pecado, no momento da entrega das nossas vidas a Jesus, quando nos rendemos a Ele. E aí temos a santificação progressiva, se relaciona gradativamente à renovação da graça nas nossas vidas e o desenvolvimento da nossa semelhança para com Cristo. Lembrando que ambos, seja definitiva, seja progressiva, é uma obra divina, é uma obra de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 6:1-14 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive-se para com Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências ou desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O texto fala de liberdade. Ela não deve ser usada, então, para satisfazer os nossos desejos, porque se passarmos a usar a liberdade para satisfazer os nossos desejos, serão os desejos da carne. Mas, quando a liberdade cristã ou a liberdade em Cristo é exercida sobre as nossas vidas, percebemos claramente quem nos libertou, seja Cristo. E não há nada que exerça influência externa e nos obrigue a fazer algo. Você entendeu isso? Se eu uso o meu desejo, minha consciência, para fazer aquilo que a carne me pede, peco. Mas se eu uso a minha liberdade, a qual Cristo me libertou, não há nada que seja externo, não há nenhuma influência do pecado que possa ou me obrigar a fazer algo. O pecado
nos forçava a agir contra Deus. E nos tornava cada vez mais independentes de Deus e mais dependentes do pecado. A liberdade cristã, então, nos possibilita resistir ao pecado. Assim somos livres para dizer não para aquilo que nos aprisiona. Liberdade, então, a liberdade cristã é poder de escolha. Qual escolha? Quero ou não quero. Aquilo que me exerce influência externa, eu posso negar, não desejo mais. Uma das coisas que a gente tem que entender, então, sobre liberdade cristã e o nosso caráter, é que liberdade cristã não pode ser confundida com libertinagem cristã. A ideia da libertinagem é fazer o que se quer, da forma descontrolada, da forma que se quer, excessiva ou não, sem explicação a ninguém. Ter o domínio completo das nossas vidas. Você entendeu isso? Ter o domínio completo das nossas vidas. Quando eu afirmo isso, eu posso fazer porque eu tenho domínio, eu estou requerendo sobre mim independência. A independência para com Deus. Se eu quero a independência para com Deus, eu tenho a dependência para os meus desejos. E logo, concupiscência da carne, e passo a pecar. No fundo, a libertinagem cristã, se dá para dizer isso, é uma falsa liberdade. Eu passo a achar que estou livre e posso fazer o que quero, mas isso me aprisiona ao pecado. A tentativa de viver livre, então, a libertinagem, me deixa cada vez mais preso, mais emaranhado, mais aprisionado ao pecado. Com a liberdade em Cristo, nós não somos mais pressionados a viver segundo os nossos desejos e emoções. Eles já não nos dominam mais. Romanos 6, a gente leu agora, 12 ao 14, só para a gente relembrar, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às vossas concupiscências, aos vossos desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. E aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Esse texto nos mostra, então, como viver uma vida livre, de liberdade cristã, sem pressão de pecado. Viver processo de santificação. Romanos 12, 1 e 2, você conhece o texto, é um texto muito comum aos nossos entendimentos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mostra que viver uma vida sem pressão do pecado é viver uma vida como sacrifício vivo. É abandonar a pressão do pecado e viver a Cristo, para Cristo e com Cristo. Enquanto vivermos, estaremos sob a influência do pecado. Isso é fato. Nosso corpo é corruptível. Nós temos as nossas concupiscências. É contra isso que temos que lutar. Mas somos libertos por Cristo e vivemos uma novidade de vida. Lemos isto agora. Em Cristo temos a liberdade, então, de reagirmos ao pecado que tenta nos dominar, os nossos desejos, tornando o nosso sacrifício, então, voluntário e não forçado. Sacrifício santo e agradável a Deus deve ser consciente, em adoração constante, lutando contra o nosso pecado dia a dia. Por isso, somos livres. Essa é a dinâmica de viver no Espírito. Podermos estar expostos ao pecado e, por isso, acabamos pecando. Mas lembremos que a liberdade em Cristo e estamos livres do domínio do pecado. Se pecarmos, recorremos a Cristo Jesus
para que Ele possa nos perdoar, nos resgatar, nos limpar, nos purificar e nos santificar. Lembrando que santificação é algo divino, é obra de Deus sobre as nossas vidas e não nossas. Por isso temos que recorrer a Ele. A liberdade cristã é essa, de irmos ao Filho para que Ele possa nos salvar, nos limpar, nos purificar, nos santificar, para que possamos correr e ir em direção à estatura do varão perfeito, que é o próprio Cristo. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus nos amou e enviou seu Filho para que pudéssemos assim recorrer a Ele. Amém? Lembremos, a liberdade cristã tem a ver com o nosso caráter. A liberdade cristã é a escolha de dizer não ao pecado. E quando dizemos não ao pecado, fortalecemos em nós o caráter cristão. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer e quero pedir ao Senhor que venha sobre os nossos corações e nos fortaleça a entendermos o que é liberdade cristã. Como o Senhor nos libertou e por isso somos livres. Livres e com liberdade para dizer não ao pecado. De forma oportuna, não sobre pressão. Vem sobre os nossos corações e então nos trata. Nos faz entender que somos teus, somos ovelha do seu pastoreio e precisamos ser sempre corrigidos e tratados. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo restante de noite, que você possa ter uma noite de restauração e reparação no Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique com Deus e tenha um ótimo dia amanhã. Deus te abençoe.